que não ficou tela cheia. Agora foi. Na aula anterior a gente começou com a parte de estática dos fluidos. Só vou dar um feedback da anterior e já entro naquilo que faltou da parte de estática. Só deixa eu conferir aqui o... Tá. Então, na parte de estática, a gente viu alguns conceitos, né, do estado da matéria, o que é um fluido, né, os tipos de variação da matéria, o que caracteriza um fluido, o conceito de massa específica e densidade, tá? Isso também foi visualizado. A definição de fluido. Não sei se para vocês está passando rápido ou está devagar. O que, professor? Parece. Os slides. Enquanto eu estou falando, está passando, está entrando. Por exemplo, vou passar agora. Ó, veio aquela tabela de gases. Está aparecendo Sim, isso para entrou. vocês? Assim que o senhor passou, apareceu. Tá. Então talvez é um delay aqui com o tablet aqui. Como eu estou com duas telas, uma está demorando aqui. Embora as máquinas estejam perto, acho que o sinal de conexão Wi-Fi aqui ele dá um pequeno delay. Bom, aí também a gente viu definição de pressão, força sobre área, né? E aí a ideia de como é que é o comportamento de pressão em fluidos, que os fluidos a gente geralmente avalia levando em consideração, né, levando em consideração pressão, né, outras características, quando vocês forem ver, aqueles que vão ver termodinâmica, também tem a ideia do volume, né, variação de volume, temperatura, né, isso tudo são grandezas físicas que conseguem, né, fazer uma descrição aí do comportamento de determinados fluidos. Então, ao invés de usar a força com que cada molécula do fluido está fazendo sobre uma superfície ou coisa assim, a gente avalia a pressão que aquilo ali está fazendo, e não olhando diretamente para o movimento de cada átomo, de cada partícula dentro de um determinado sistema. Então, o conceito de pressão, força sobre a área. Algumas unidades de pressão, no caso aqui, né, o que é mais usual aí, vocês vão encontrar é Pascal, né? E também alguns, por exemplo, no termômetro ou no Torricelli, né? O sistema Torricelli, lá vocês vão encontrar lá medidas de pressão na ordem de milímetros de Hg. ATM, isso é atmosferas, então também é outra unidade aí. Bom, aqui são apresentadas para vocês as principais unidades de pressão que vocês podem encontrar aí em livros ou especificação de algum equipamento, né, ele pode vir com esse tipo de pressão, que óbvio, quando você for dimensionar algum produto, alguma coisa que envolva pressão, por exemplo, vamos comprar uma bomba d'água. Ah, qual é a pressão que ela faz, né? Eu preciso de uma bomba d'água que leve água a 6, 10 metros de altura. Eu preciso, então, de alguma coisa que tenha uma determinada pressão que faça com que o fluido chegue até aquela altura e que chegue, obviamente, com uma determinada velocidade ou vazão. Okay, então, essas coisas no dimensionamento é importante você estar atento, né, às unidades que está sendo trabalhado. Esse exemplo a gente fez em aula, né, que era facinho de fazer, e uma das questões que tem lá naquele questionário é praticamente isso aqui. O que muda, né? O que vai mudar são esses valores aqui, se eu não me engano, tá? Mas as perguntas e o que tem aqui é igual, tá lá. Então, né, só dar uma verificada e a gente tem esses resultados aí na aula anterior. Também a gente viu essa questão dos vasos comunicantes ou, né, aquela questão de que para a mesma altura, né? Se eu pegar aqui uma mesma altura, esse mesmo ponto aqui, ó, né? Esse mesmo ponto
numa linha reta aqui, a pressão nesses pontos vai ser igual em todos. Então, se eu pegar aqui nessa figurinha do lado aqui, esse ponto e isso aqui está à mesma altura do que esse outro ponto aqui, significa que a pressão nesse caso aqui e a pressão nesse caso, elas são iguais, tá? Nós temos a mesma pressão aí devido à mesma altura, indiferente das aberturas que se tem aqui, tá? E isso também é outra questão que tem lá no teste de vocês lá. Ele dá uma figurinha e pede para vocês dizer qual seria a alternativa correta lá em relação às figurinhas lá contendo um determinado, acho que é óleo que tem dentro lá, mas o fluido em si não vai fazer diferença na resposta, tá? Então a gente viu isso. Também foi mostrado aqui a questão de como é que é a pressão, né, quando você tem um objeto introduzido dentro de um determinado fluido, né, e em relação às variações de altura, né, e aí a gente viu lá que em relação à força, em relação à massa, a gente tinha lá que a pressão que está ocorrendo num determinado fluido, num determinado objeto dentro do fluido, ela sempre vai ser perpendicular, né, fazer 90 graus aí com a superfície da onde está em contato o fluido. E essa pressão, obviamente, como a gente viu lá que força é pressão sobre a área, eu posso escrever, né, que a força, né, ela vai ser simplesmente a pressão vezes a área. E a partir disso eu consigo abrir lá em relação à densidade, que é massa sobre volume, ou massa específica, né? E pensando que isso aqui, né, olhando para esse objeto, qual é a força que está atuando nele? Bom, é a força peso. Então tem que a força peso, deixa eu botar uma, que a força peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então, daqui eu sei que a massa dessa equação aqui da massa específica, eu sei que a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Se eu pegar isso e substituir aqui na equação, eu tenho lá então que a força peso, né, ela vai ser nada mais nada menos que a densidade do fluido vezes o volume do objeto, que no caso se ele está todo submerso, né, o volume do objeto vai ser igual ao volume que foi deslocado, que isso é depois lá a ideia do empuxo, né? Então se eu tenho que essa força peso do objeto é igual a massa vezes gravidade, que também eu posso escrever ela sendo a densidade do fluido vezes o volume vezes a gravidade, eu posso igualar a essa força aqui, né? E aí eu vou ter lá, por exemplo, né, que densidade vezes volume, né, vezes a gravidade, isso aqui vai ser igual a pressão vezes a área. E aí, se eu pegar essa área aqui, passar para o outro lado dividindo, eu posso escrever pressão é a densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área. Mas o que é volume? O volume, no caso, eu posso ver ele sendo aí simplesmente uma área vezes uma altura. Então, nesse caso, né, se o volume é igual a uma área vezes a altura, notem que eu consigo cortar essa área aqui com essa área aqui e vai sobrar ali em cima simplesmente uma altura. Então, nesse caso, eu posso escrever isso aqui sendo a densidade vezes a gravidade vezes uma variação de altura, que no caso aqui especificado vai ser em relação a y, tá? E aí, claro, observando mais além aqui essa figura, tenho mais uma pressão do ar, digamos, está fazendo aqui, que seria a pressão atmosférica. Então, a pressão sobre esse bloco aqui dentro, esse objeto, né, vai ser simplesmente essa pressão aqui embaixo, que é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes
a altura, né, com que esse cara da água sobre esse negócio, e aí nós vamos ter lá mais a pressão atmosférica que está atuando em cima disso aí. Bom, isso é uma coisa que a gente viu na aula anterior, né, e aí eu consigo definir lá para um determinado ponto, né, que a minha pressão vai ser a pressão PO, ou seja, a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, mais a densidade vezes aquela altura. Tá? Então, é só para entender de onde é que sai essa equação aqui. E aí nós temos lá, então, que P é igual à pressão inicial atmosférica, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes essa variação de Y, que é a altura do fluido sobre o ponto em que você está avaliando. Isso que a gente vai usar, em princípio, para fazer qualquer continha envolvendo pressão. Vamos dar um exemplo aí, só para relembrar. Pegar lá que você está querendo fazer uma aula de mergulho, né? E tu pretende fazer um mergulho aí a 30 metros de profundidade. E a pergunta é a que pressão você estaria exposto a 30 metros de profundidade, claro, mergulhando em água. Bom, então a 30 metros de profundidade, né, na água, isso aqui é a minha altura, seria o meu Y. Vou fazer o desenho aqui da nossa caixa preta aqui. Então nós temos uma caixa, uma piscina, e que está cheio de água. E aí nós estamos a uma profundidade em relação à altura aqui, né? Isso aqui é de 30 metros, ok? Aqui em cima, fluido, nós temos o nosso P0, que é a pressão inicial, ou seja, 1 atm. Se a gente vai pegar isso em relação a Pascal, eu vou botar um valor aproximado. Isso aqui é 10 na 5 Pascal, ou seja, 100.000 Pascal. Tá? E eu quero saber quanto é que vale a pressão aqui embaixo. Quanto vale a pressão? Uso isso aqui, ó. Vou usar essa pressão. Bom, então eu sei que a minha pressão lá embaixo, ela vai ser igual à pressão inicial mais a densidade do fluido, que a nossa densidade do fluido é a água, então aproximadamente isso aqui é 1.000 quilogramas por metro cúbico, certo? A gravidade, vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Pra só chamar a atenção aqui de uma coisa. Para fazer os testes, tá? As respostas, se for usar o G, usa 9,81 metros segundo quadrado. Testes. Tá? Para os testes, usem isso. Que eu peguei num livro de física, e físico ele gosta mais de precisão e coisa. Na engenharia aqui a gente já faz uma redonda para facilitar o nosso cálculo aqui, tá? Então vamos lá. Nós temos a nossa pressão, vai ser um ATM, que é 10 na 5, né? 10 na 5 Pascal. Mas eu vou usar Pascal aqui porque essa grandeza aqui, ó, seria esse ρ vezes y daqui vai me dar em Pascal.
Tá? Então, eu tenho densidade, tá aqui, vezes a gravidade, que é 10, e vezes a altura, que é 30. Então, isso aqui me dá uma pressão. Deixa eu apagar esse. Dá um espaço mais aqui. Isso aqui me dá uma pressão. 10 na 5 é 100. Mais 1000 vezes 10. 10.000 vezes 30, isso aqui dá 300. Logo, a pressão naquele ponto, a 30 metros de profundidade, é 400.000 Pascal. Ou, né, em ATM, isso aqui é 4 ATM. Vocês estão enxergando esse canto aqui onde eu estou botando as coisas, não? E no final Sim, ele professor. tapa essa linha aqui, pra mim, pelo menos. Tá. Não, é que na tela do meu computador aqui fica aparecendo o quadradinho do vídeo do Zoom, e aí eu não tenho certeza, mas acho que tá ok. Tá. O que eu quero mostrar com esse resultado aqui, ó? Que se eu substituir, antes de fazer 30, botar 20 metros, eu vou ter 3 TM, ou 300.000 Pascal. A cada 10 metros de profundidade, eu aumento uma atmosfera. Isso dentro da água. Então, se tu está num submarino, tá? E você desce a 180 metros de profundidade, então significa que tu aumentou a tua pressão em 18 atmosferas, tá? E tu estava em 1 atm. Se tu somou mais 8, então tu está a 180 metros de profundidade, tu está posto a uma pressão de 19 atmosferas. Muitas vezes é isso que gera a problemática de se fazer algum tipo de salvamento, né, ou algum tipo de reparo dentro de sistemas, né, que estão em nossas profundidades. Quando a gente fala em poços de petróleo, em alto mar, ou, né, reparo que os caras têm que fazer a 300 metros de profundidade, uma plataforma, uma coisa assim, isso tudo é extremamente complexo. Né? Aquele petróleo que furou lá nos Estados Unidos, lá, eles demoraram para fechar, tudo por causa de resolver essa questão da pressão. Você imagina, tem um furo lá, estourou um poço de petróleo embaixo lá, a pressão da Terra ela é muito grande. Né? Então aquilo lá está jogando. Vai estancar um negócio daqui. E estancar lá, sei lá, altas unidades. Pega o pré-sal, a gente está falando de 7.000 metros, 7 quilômetros. Né? Olha a pressão que o negócio está sujeito lá, e para você trabalhar nessas variáveis aí, o corpo humano em si, ele não funciona. E os materiais também, muitas vezes, acabam tendo problema aí na hora de resolver isso aí. Por isso que tem muita engenharia dentro desse sistema aí que usa essas equações que a gente está vendo, que é bem simplesinho, mas são extremamente aplicadas, aí, principalmente quando você está trabalhando com fluidos, né, e profundidades dentro desse fluido. O interessante dessa parte de profundidade, até ver não sei se já ouviram falar do Jacques Cousteau, né, que era acho que era um cientista, era um cara que fazia filmes, imagens, documentários, né, um cara muito famoso, e que é falecido, inclusive, que eu me lembro é falecido, talvez eu tenha matado o cara agora, mas acho que já é falecido. Mas o filho dele, o que ele estava querendo fazer, né? Ele estava querendo morar, né, fazer um experimento, no caso, de ficar um mês a uma profundidade de 30 metros.
que é essa profundidade que a gente fez o cálculo, né? Ou seja, queria viver um período de um mês aí a uma profundidade de onde você tinha 4 atmosferas de pressão. A gente viu lá naquele exercício da aula anterior que se você tem uma variação aí, né, no pulmão ali em 1 metro de profundidade, isso já pode afetar, né, o teu sistema lá e tu pode acabar morrendo aí devido a essas variações de pressão. Mas aí um dos grandes problemas, né, dele ficar esse período imerso lá dentro de uma caixa de vidro ou coisa assim, é que ele estaria habituado a uma determinada pressão, de 4 atm no caso. Se desse qualquer dor de barriga no cara, ou o cara ficasse doente e tivesse que imediatamente voltar à superfície, ele estaria sujeito a morrer, porque você tem que voltar, né, depois de um determinado período, para a superfície em uma velocidade bem lenta para não sofrer aquela variação de pressão brusca e aí esmagar ou, né, expandir os teus pulmões aí, tu acabar morrendo falta de ar aí, né, nessa brincadeira. Então era um experimento maluco lá, mas interessante, né, da coisa aí. Bueno, então isso a gente viu na aula anterior, né? A gente fez esse problema aqui do qual seria o valor do comprimento L ali, que acima do valor de L seria letal, né, um perigo aí. Eu também falei aqui daquela questão de, à medida que você vai aumentando a profundidade, só eu não me lembro se eu tinha feito aquele exemplo de cálculo, mas a princípio está aqui as respostas. Também falei sobre medidores de pressão, né? Aqui alguns eletrônicos, elétricos, e se eu não me engano eu parei aqui, que é o princípio de Pascal, né? Então, nesse princípio de Pascal, que é onde tem lá o princípio das prensas hidráulicas, né? Qual é a grande vantagem desse negócio aqui? A vantagem desse negócio é que você, com uma força bem pequena, você pode, né, por transmissão dos fluidos ali, fazer uma força muito, muito grande. Tanto é que se pegar uma carga hidráulica, tu consegue levantar um carro lá com uma força bem pequenininha aí. Tá? Então, tem vários exemplos aí da aplicação desse sistema hidráulico. Bom, o que disse lá o Pascal, né, olhando para esse sistema, desenho esquemático aqui da esquerda, né, nós temos aqui um sistema hidráulico com 2 áreas, né, que é essa área aqui, a área de seção desse negócio, né, uma área de seção que ele chama de A2, e eu tenho essa outra área de seção aqui, tá, que ele chama de A1. Olhando para esse negócio, é óbvio que a gente consegue ver que A2, né, ela é maior que A1. Tá? Essa é a primeira observação que a gente faz aí dessa figurinha que tem desenhada, esse desenho esquemático de uma prensa hidráulica. Mas aí Pascal olhou o seguinte, um sistema desse tipo, né, na verdade, o que ele observou? Ele pegou uma esfera cheia de furos, encheu de água e viu que em todos os furinhos ali, a vazão da água ali era igual. E isso implica que, né, que a pressão em todos os pontos do sistema ali seriam iguais. Tá? Então, se eu pegar esse fluido, eu tenho aqui um êmbolo, né, o êmbolo onde é aplicada uma força F1, né, eu tenho aqui outro êmbolo que vai me gerar uma força F2. Ou eu aperto no F2 e vou gerar um F1. Então, tanto faz, vice-versa aqui, os dois lados. Mas a grande jogada do Pascal aqui, desse princípio de Pascal, é que o fluido aqui dentro, todo esse fluido em azul aqui, ele está sujeito à mesma pressão. A grosso modo, dizendo, né? Mas se eu pegar qualquer ponto aqui dentro, como ele está fechado, né, nos 2 pontos,
qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, a pressão vai ser sempre igual. Aí o que eu posso fazer? Ah, eu vou avaliar lá, pegar um ponto qualquer aqui dentro. Eu sei que nesse ponto aqui, até vou pegar um ponto mais afastado aqui. Ó, vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vamos dizer que ele está na mesma altura para não levar em consideração as variações dentro do sistema. Mas no ponto 1 e no ponto 2, ou seja, no ponto 1 eu vou ter lá uma pressão P1, que no ponto 2 eu vou ter uma pressão P2. E de acordo com o princípio de Pascal, a pressão interna nesse fluido era igual. Então, P1 é igual a P2. Isso é o nosso princípio de Pascal. Ah, mas se eu sei que a pressão é força sobre a área, então eu posso escrever, olhando para essa equação aqui, que a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. E aí nós temos a nossa equação lá do princípio de Pascal. Tá? Nós temos essa relação. Então, olhando o desenho em si, né, eu consigo ver que se eu aumentar a área 2, deixar ela bem grande, eu sei que a força 2 vai ser tantas vezes maior. Então aqui, só para a questão de avaliar aqui, ó. Se a área 2 é 100 vezes a área 1, o que eu tenho? Eu vou ter aqui que a força 2 vai ser 100 vezes a força 1. Entenderam a jogada? Então eu tenho que F2 ia ser 100 vezes a F. Pequeno exemplo aqui. Deixa eu limpar esse negócio e vou botar um exemplozinho aqui para nós. Vamos fazer o nosso desenho esquemático. Pensar aqui nesta questão. Tem um automóvel. Tem um automóvel. Esse carro aqui, uma massa de aproximadamente 1.000 kg. Tá? Pensar que qual seria a área para sentar um carro em cima lá? 2 por 2, 2 metros por 2 metros, eu teria. Então, que é a minha área 2 para ficar um automóvel em cima, ela vai ser de 2 vezes 2, 4 metros quadrados, certo? Então, eu tenho uma área para manter um carro em cima lá de 4 quadrados. Deixa eu ver isso aqui. Por questão de... Então, essa área 2, supondo que ficar um carro em cima ali, de 2 metros por 2 metros, 4 metros quadrados. Tá. E aqui desse lado, eu tenho para ser uma mão. Empurrar isso aqui com uma mão. Palma da mão aí tem o quê?
10 por 10 centímetros, pensar no, né? A área 1 é 10 por 10 centímetros, isso aqui em metros, então é 0,1 vezes 0,1 metro, isso aqui dá 0,01 metro quadrado. Mão, aqui. Então a ideia é que força eu tenho que fazer ali com a mão, nesse lado aqui, ó, né, no lado que tem a mão, para que eu mantenha um carro parado no outro lado. Essa é a grande pergunta. Que força eu teria que fazer para manter o carro parado lá do lado, para que aquilo ali fique em equilíbrio? Então notem que para que o lado 1, esse aqui, e o lado 2 fiquem em equilíbrio, a primeira coisa que eu sei é que a força F1, o fluido está fazendo mão látex, igual a força F2. Concorda? Essa é a jogada aqui para que isso funcione. Bem, usando lá o princípio de Pascal, né, o fluido tem que fazer a mesma força, então a pressão aqui e ali, 1 e A2 tem que ser igual. Então eu vou usar lá a equação do Pascal, que é F1 sobre... Opa! Apertei sem querer. Sobre A1 tem que ser a força F sobre área 2. Muito bem, então vamos lá. F1 é a força que eu quero descobrir, quanto de força tem que fazer. A1 é 0,01. Isso tem que ser igual a F2, que é a massa vezes a gravidade, que é o peso do carro que está parado. Então, isso aqui é massa vezes gravidade dividido pela área 2, que é a área que o carro tem. Então, aqui eu sei que a força que eu teria que fazer ali seria a massa, que é 1000, vezes a gravidade, que a gente vai 10. Passo isso aqui dividindo aqui, passar para lá, multiplicando, né? Então, vezes 0,01 dividido por 4. Então, a força que eu teria que aplicar aí, ó, isso aqui vai dar 10.000 vezes 0,01, que é a coisa que dividir por 100, na verdade, eu corto isso com isso, 100 dividido por 4. Então, eu teria que fazer uma força de 25 newtons para manter aquele carro ali em equilíbrio. Ou seja, se pegar um pacote de farinha, na verdade, 2,5 pacotes de farinha de 1 quilo, mesmo que botar 2,5 quilos naquele outro lado, conseguiria segurar o carro. Entenderam a ideia da coisa? Então, uma pequena força que eu faço do outro lado, eu consigo, né, realizar uma força muito grande do outro lado. Tá? Isso é o princípio de Pascal aplicado aí à ideia de prensas hidráulicas. Mas a pergunta também que pode se fazer é, tá, mas e se eu aplicar uma força, né, de 25 newtons? Ou melhor, se eu aplicar uma força de 5 newtons, quanto que eu consigo levantar o carro do outro lado? Que tem esse detalhe, né, que nem tudo se ganha, né?
Muitas vezes eu vou precisar de uma distância muito grande de um lado para fazer com a compressão do levantamento de peso do outro lado. O que eu quero com isso é o seguinte. Tá? A pergunta é, se eu tenho aqui desse lado aqui, deixa eu mudar aqui. Aqui desse lado eu tenho 1 metro. Tá. A distância que eu consigo descer aqui é metro. E a pergunta é, se eu empurrar esse símbolo que está aqui 1 metro abaixo, com uma força, está aqui, de 5 newtons, ou vamos usar aquela mesma força que nós tínhamos colocado em equilíbrio, vamos ver que ele manteve a força no start e começou a subir isso aqui com velocidade constante, ou seja, sem ter aceleração. Tá? Porque se eu colocar 5 newtons, isso aqui vai levantar o outro lado de forma acelerada. Vamos dizer que ele levantou um lado com velocidade constante, ou seja, usou lá a nossa força de 2,5 newtons. Não era 2,5, era 25, né? Era 25. Era 25 newtons. A pergunta é, eu consegui levantar meu carro, quanto é que vale a distância? Essa que é a pergunta. Notem que aqui eu tenho uma distância D1, que é esse de 1 metro. Aqui eu vou ter uma distância D2, mas mantenho o respeito, então, seu D2, né? Mas, eu vou ter aqui a minha distância 2. Deixa eu apagar isso aqui. Botar o D2 aqui. Isso aqui é a distância que vai levantar do outro lado. E aí tenho que equacionar essa coisa aqui. Bom, se vocês lembrarem na física 1, né, o conceito, lembram lá do conceito de Pauli, que era o produto escalar da força vezes um deslocamento, né? Vezes, né, o produto escalar entre a força e o deslocamento me dá a energia, trabalho, né, realizado nesse sistema. Então, notem que se eu estou empurrando um fluido aqui e aqui levantando menos fluido, dentro desse sistema onde o fluido está embutido aí, eu sei que o trabalho realizado do lado 1 é igual ao trabalho realizado do lado 2. Tá? Então, eu posso escrever que o trabalho, deixa eu botar aqui que W, a gente falando, mas se não anotar, depois esse aqui é o nosso trabalho, é energia. Tá? Temos aqui o trabalho. E o trabalho no lado 1 é igual ao trabalho no lado 2. Portanto, eu posso escrever equações aqui, força do lado 1 vezes a distância que andou lá no lado 1 igual a força do lado 2 vezes a distância que andou no lado 2. E o que eu quero saber é que é isso aqui. Conheço F1, conheço D1, conheço F2, que é o próprio peso do carro aí. Isso aqui vai ser 25 vezes 1 metro, vai ser igual a F2, o peso do carro, que era 1000, vezes a gravidade, é 10 vezes 2. Então, daqui eu sei que a distância que levantou a viatura ali, ela vai ser 25 dividido por 10.000. Isso aqui, obviamente, dá 0,0
25. Acho que é isso. 0,5 dividido por 100. Tem mais um zero aqui, eu acho. Deixa eu parar. Opa. 0,0025. É isso? Ó, se eu multiplicar isso aqui por 10.000, vai dar os 5. E isso em metros. Transformando em milímetros, multiplico 1.000, eu tenho que o D2 vai ser 2,5 milímetros. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que nem tudo ganho, né? Tá travando? Tem que me avisar. Não, avisem. Você tem que gritar. Deixa eu ver se melhora aqui, gente. Tirar o fone. Só me digam aí se melhorou. Tá tudo ok. Robson. Tá melhor, professor. Gabriel. Tá. É o fone que tá problemático. Então. Deixa eu dar O um fone, aumento aqui. o teu fone é com microfone? Beleza, qualquer coisa, vocês me avisam aí se começar a falhar de novo o esquema aí. Beleza. Só alguém fala alguma coisa aí para ver se eu escuto vocês. Escuta aí, professor. Câmbio. Câmbio. Yes, of course. Tudo certo. Beleza. Seguimos a bailante. Tá. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó, que nem tudo é ganho, né? Nota, eu precisei 1 metro do outro lado do fluido para eu levar o carro aqui em 2,5 milímetros. Tá entendendo? Então, levantou quase nada lá do Chapolin Colorado. Mas, o que se faz? Se faz ajustes, né, e variações de volumes e força aqui para fazer com que você tenha uma eficiência maior aqui na ideia de levantar determinados produtos. Então, né, basicamente se usa aqueles conceitos de força e trabalho para resolver esse de problema, mas o princípio de Pascal é sempre lembrar que dentro de um determinado fluido você tem que as pressões dentro do sistema elas vão ser iguais em todo e qualquer ponto do fluido, tá? Então isso é importante a gente ter aí em mente essas questões. Muito bem. O próximo exemplo, o pessoal da Civil aí, o pessoal que vai construir barragem, né? Vocês estão vendo que está começando a cair todas as barragens aí. Então, a pergunta aqui, ó, é bem simples. Né? Eu tenho aqui uma barragem aqui, vou matar um mosquito aqui. Tem uma barragem que tem um comprimento W. Não confunda esse W aqui com o W que eu apresentei antes. Aqui é um comprimento W, que é a distância desse ponto a esse ponto da barragem. W que eu tinha falado antes era um conceito físico de trabalho. Tá? E a pergunta é que força, né, que essa represa tem que fazer para segurar. Ou seja, é um dimensionamento que a gente faz aqui, né, levando em consideração a pressão, tem que saber quanto de material eu tenho que colocar aqui nessa região, né, que estrutura
Qual é o projeto de estrutura que eu tenho que fazer aqui desse lado para conseguir aguentar a pressão que esse fluido está fazendo aqui. Então, qual é o mínimo, né, de pressão, de força que deveria resistir essa barragem aí? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, pensar aqui, né, em resolver esse problema, é que a cada profundidade aqui, ó, se eu dar um ponto aqui, eu vou ter essa coluna d'água aqui, que isso vai fazer uma determinação. Caso eu tenha pressão igual a P0 mais, né, a Professor, densidade do fluido vezes a gravidade vezes professor, o Y, aí será um ponto aqui fundo. Oi, tá travando mais agora, viu, professor? falhando? É, tá cortando as tuas palavras aí. Mais? Deixa eu ver aqui. Pode ser a net, né, cara? Nem tudo tá perfeito. Deixa eu ver aqui minha secção aqui que está. Não tem nada aberto de download aqui. Mas, a princípio, deixa eu ver aqui no computador. Tá. O que perderam aí? Tudo? É que fica cortando enquanto o senhor fala aí, professor. Daí... Esse negócio. Robson, Oi, e agora? Falhando? parece que não. Tá falhando ou não? Parece que não, professor. Não falhou ali. Tá, eu vou tentar conduzir de forma mais lenta. A internet tá aqui. Se falhar, vocês me avisam de novo, né? Tá. Ah. Então, o que eu estava dizendo, né, é que esse exemplo aqui ele é para calcular qual é a força, qual seria a estrutura que eu deveria construir aqui para que ele aguentasse lá a força da água que tem. E aí a gente viu, né, que a pressão em que ponto em relação à profundidade, ele é a pressão inicial, seria a pressão que a atmosfera está em cima, geralmente é 1 atm, né, mais a densidade do fluido vezes, né, a gravidade, a intensidade do campo gravitacional, que aí depende se Marte está na Lua, está em qualquer lugar, isso mudar, vezes a altura, ou seja, a variação em y, né? Essa altura aqui. Y aqui. Mas se a gente for pensar nessa estrutura como um todo, ó, pega esse pedacinho aqui, eu tenho, vou pegar aqui, eu tenho essa coluna da água aqui. Então eu tenho aqui eu vou ter aqui um delta y, uma variação de y. Mas aí, à medida que eu vou descendo, né, eu vou ter outro y. O que eu pensar aqui? Eu tenho que somar todos esses delta yzinho aqui. Ou seja, se eu somar isso de forma infinitesimal, que é aquilo que vocês viram lá em cálculo, né, eu vou ter aqui o dy, que seria a variação tão pequena quanto eu queira, né, da coluna de água sobre aquela superfície. Então, esse y aqui passa a ser, né, um dy
E aí eu tenho que verificar qual é a pressão, qual é a força sobre aquele dy em relação a toda essa profundidade aqui que eu chamo de H. Então, deixa eu ver se tem a solução pronta aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que encontrar esse H, que é a soma de todos os dy, e sabendo lá que a força é igual, né, a pressão sobre a área, eu consigo determinar aí quanto força eu tenho que fazer aqui em função da área, em função da densidade, em função da gravidade, e aí em relação àquele. Só para. E aí a gente faz uma aplicação aqui e a gente tem uma ideia aí de quanto é que vai dar a força. Muito bem. Ó, aquilo que eu disse. A pressão em cada pontinho, densidade vezes a gravidade vezes a altura, que no caso, a distância daqui de cima até o fundo lá é o H. Então, se eu pegar aqui a distância daqui até aqui, isso é Y, esse Y ele vai variando, né? Então, a minha altura, né, em relação a esse ponto aqui, seria o quê? H menos esse Y. É por isso que está, né, H menos Y. H é a altura total. E aí eu posso escrever a força, que é a pressão vezes a área, né? E se eu escrever essa força em relação à força que está sendo aplicada aqui no ponto de cima, aqui nesse ponto, um ponto mais embaixo, ou nesse ponto aqui. Ou seja, qual é a força que está sendo aplicada de acordo com essas setinhas? Notem que ela está aumentando e eu tenho uma variação de força infinitesimal. Por isso que eu escrevi que a variação da força em relação à medida que tu vai aprofundando, ela varia com essa variação da área aqui. Tá? Então, a área ela vai aumentando à medida que tu vai aumentando a profundidade. Aí, juntando essas duas equações, né, quando eu falo em juntar as duas equações, o que eu faço? Eu estou pegando lá que a pressão vezes a área, né, eu tenho que essa pressão é ρg H menos o Y, que é isso aqui, ó. E essa área aqui, o que é a área? A área vai ser a área da barragem, se eu olhar ela aqui assim, ó. Ó, se eu olhar, estou olhando aqui na barragem, a área disso aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser essa distância W vezes essa altura H, ou no caso aqui, que seria o dy, que ele está variando Y por Y, bem pequenininho, então eu tenho, por isso que eu posso escrever que essa área aqui é a mesma coisa que W dy. Tá? E essa pressão aqui é nada mais nada menos que isso aqui em cima. Aí o que eu tenho? Se eu tenho o dF que é igual a, em relação a esse dy, se eu pegar e somar, eu quero somar todos os meus dy, somando tudo. E para somar, então, eu uso lá aquilo que vocês já devem ter visto lá em cálculo 1, que é integrar. Integrar nada mais é que soma de toda a área daquele sistema. Então, eu tenho que, em relação a dy, é isso aqui. Isso aqui é constante, isso aqui tem um valor constante, que é a profundidade do sistema. Só tem esse y. Então, se eu integrar y, vai ficar y² sobre 2. Lembra lá que eu tenho y a 1, então fica n mais 1 dividido por n mais 1. É por isso que, e aí eu substituo 0 por h, e aí isso que aparece essa dependência do h ao quadrado. O que eu estou dizendo é assim, você tem y, né? Isso aqui é a mesma coisa que y 2
sobre 2. Né? Integral de aqui. E mais uma. Mas como é uma integral definida, vai de 0 a h, eu pego na sequência e substituo esse y por a, que é o final, menos y substituindo por 0, que daria 0 em todo o sistema. Então, de maneira bem simples aqui, nós chegamos lá na dedução da equação, que o que nos interessa aqui para esse cara aqui, ó, que a força ela é igual a 1 meio da densidade vezes a gravidade vezes o comprimento da barragem vezes a profundidade total do sistema ao quadrado. Tá? Isso é a força. Agora vamos pegar o seguinte. Se a profundidade ali de 150 metros e o comprimento daquela barragem de 1.200 metros, e dizendo que aquilo ali é água, que então tá, que é 1.000 kg por metro cúbico, pensando que essa barragem é feita na Terra, uma gravidade, a gente vai usar 10 metros por segundo quadrado, aí eu consigo determinar aí qual é a minha força. Então, vai ficar 1.000 vezes 10 vezes o comprimento de 1.200 vezes, né, a H ali, que é 150 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Quanto é que vale essa força? Alguém me chuta aí o valor. Aqui na calculadora deu 1,35 vezes 10 na 11. Nem achei isso aí, professor. Uia! Na 11? Vamos ver aqui as. Alguém mais? São 3 zeros aqui, 4 zeros, mais 3, 7. 3. Acho que é isso aí mesmo. Mas alguém fez para conferir? Para mim deu isso também. Bom, o que isso significa? Ó, vou ver aqui. Temos um chat lá dizendo aqui. Na 10, na 11. Só uma casa decimal. Assim, dinheiro. Cara, ia ser problema. Ao invés de ganhar 1 milhão, tu ganharia 100 mil. É uma diferença, né? Tá. Depois alguém confere essa conta aí. Mas, de qualquer forma, vai dar 10 na 11, 10 na 10. É uma coisa muito grande. Tá? Isso equivale a... Se tu fosse colocar em massa, em força-peso, aí, quantas toneladas disso?
né? Que isso aqui é a quantidade 35. Vamos ver. Aqui é, ó, aqui é vírgula. Isso aqui é 10 na 11. Aí fica 10, 13, 10 na 10. Aqui nós temos 10 na 9. E eu teria mais 9 zeros aqui. 3, 4. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem um zero a mais. Ó, então, se a gente fosse pensar em quilo, isso aqui divido por 10, no caso, né? 10, 10. Então, 10 eu corto esse zero aqui. Então, aqui daí é como se vocês fossem colocar ali. Que é 1.000 milhões, bilhões, é mais de 35 bilhões de quilos por tonelada. Eu corto isso aqui, aí fica aqui, ponto aqui. Isso daria 1.350.000 toneladas. Equivalente à força que essa represa. Aí tu imagina a estrutura que você tem aqui para aguentar essa massa toda. Tá? Então, por isso se faz essas coisas robustas, hidrelétrica, isso tudo é gigantesco, né? É que, não sei, vocês já visitaram lá Itaipu? Alguém já visitou Itaipu? Só por foto, né? Não. O fazer uma Murilo exposição. foi lá. Pô, para construir aquele negócio todo lá, você tem ideia, lá tinha os caras criaram uma fábrica de gelo dentro lá. Eles tinham que ter uma fábrica de gelo. Porque a quantidade de concreto que foi colocado lá, e concreto, quanto maior a quantidade, maior é a reação exotérmica, ou seja, libera muito calor. Tá? E se no concreto liberar muito calor, você vai ter problemas lá com DEF, são problemas, né, causados aí de durabilidade, né? Etringite tardia, essas coisas tudo gera devido ao calor, a esse tratamento térmico que está quando está fazendo a reação do concreto. Então, o que eles tiveram que fazer lá? Fazer uma fábrica de gelo, para quando os caras fazem concreto lá, eles jogassem gelo lá para não ultrapassar uma determinada temperatura e garantir a durabilidade do concreto sendo feito no sistema lá. Aí, claro, e aí a quantidade de aço é absurda, a quantidade de aço foi no negócio. Para ter uma resistência que aguenta uma coisa dessa magnitude aqui. Tá? Então, o pessoal aí da engenharia civil aí, quando for fazer represa ou fazer, né, vai ter que em mente aí coisas gigantes, obras gigantes e valores também assim gigantescos. Só não dá para errar o DAI, a decimal ali, que se tu esquecer de colocar, por exemplo, 10 vezes esse negócio, depois vem abaixo, né, cara? Claro, existe o chamado coeficiente de cagaço, que é o coeficiente de segurança, quero dizer, que nesse sentido, né, você usa para, né, se o teu carro lá deu 10 na 11, você multiplica um valor lá que te dá a garantia, né, da estrutura, ok? Muito bem.
Esse é um cálculo simples, né, de fazer aí, e consegue dimensionar aí, né, que estrutura de material poderia colocar ali para aguentar toda essa força dessa coluna d'água aí, ok? Muito bem, vamos adiante aqui que temos que andar. Antes de andar aqui, deixa eu ver. Eu estou mostrando para vocês uma figura que, como eu mostrei antes, como é que era o comportamento da pressão em relação à profundidade, a gente tem também o comportamento da pressão em relação à altitude, né? E também em relação à densidade. À medida que eu me movimento para, digamos, para sair da Terra, né, um movimento para cima, né, eu vou diminuindo a densidade, né, do material. Então, se vocês olharem aqui esse gráfico inicial aqui, ele nos dá aqui a altitude em quilômetros em relação à pressão aqui em milibar do sistema. Aqui, acredito, um ponto específico aqui seria a altura do Everest, lá, que é em torno de 8 quilômetros. Né? Então, à medida que eu vou subindo, né, à medida que vou para cima, minha densidade do ar ela vai variar. Porque eu vou ter menos ar, né, no sistema, então tem uma variação da densidade aí. E essa variação de densidade, ela está, né, relacionada aqui com uma exponencial, que é essa curva aqui. Né? Essa curva ela tem um comportamento exponencial que eu posso escrever ela, né, em relação a esse lambda aqui, que é um ajuste entre, na verdade é uma relação entre a densidade do ar e a pressão e a gravidade do sistema. Então eu consigo determinar qual seria a densidade do gás aqui do ar para qualquer um dos pontos. Por isso que você tem lá um avião, quando dá despressurização, né, o avião está lá, sei lá, a 10 mil metros de altura, 20 mil metros, tu vai ter problema para respirar devido a essa questão de densidade e também da pressão do ar. Tá? Outra aplicação, mas aí é mais voltado lá para as transformações físicas dos materiais, né, que quando tu tem uma diminuição de pressão, né, tu muda os pontos de ebulição do material. Um exemplo disso é a água. Né, se você pegar aí lá para a Colômbia ou Peru, lá para altitudes mais elevadas, em torno de 4 mil metros, né, a água ela vai ferver a, sei lá, em média 60 graus Celsius. A nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Tá, isso é um problema, principalmente para a questão de culinária, né? Se tu tem lá, vai cozinhar alguma coisa e no cozimento tu tá pensando que vai matar algumas bactérias ou tudo mais lá, às vezes isso não acontece, né? E até eu quero dar um exemplo lá do ceviche. Não sei se já comeram ceviche, mas é como as temperaturas de ebulição da água são 60 graus lá, o pessoal teve que se virar lá fazendo outra forma de cozimento. Então, um ceviche lá, os caras usam limão. Então, cozinha lá os frutos do mar lá na base do limão, né, para ver se mata a bicharada dos negócios lá. Tá, mas só um exemplo. O que tem que ter em mente aqui é que à medida que eu aumento a minha altitude, né, eu tenho aí uma diminuição da pressão. E isso está diretamente ligado à densidade relativa do ar aí em cada um dos pontos. Tá? E essas densidades relativas eu consigo calcular aqui através da variação de pressão, da gravidade e, né, da densidade inicial do material. Ok? Muito bem.
Outro conceito que a gente tem que ver aqui é o conceito de empuxo. O empuxo nada mais é que a força que o fluido vai fazer sobre um determinado objeto. Tá? E aqui eu cito alguns exemplos, né? Eu mostro alguns exemplos nas figuras. A primeira figura aqui, ele nos traz aqui um iceberg. Então, tu tem uma variação da densidade do gelo em relação à água, né? E essa variação de densidade faz com que esse objeto, esse iceberg, ele flutue. Mas para ele flutuar, o que tem que acontecer? Bom, esse iceberg ele tem quantidade de massa. Tem uma massa, ele é feito de matéria, então ele tem uma massa. Se ele tem massa, ele tem a força-peso. Então, essa força que está dada em amarelo aqui é a força-peso do iceberg. Isso aqui é a massa dele vezes a gravidade. Bom, para que esse negócio fique em equilíbrio, como está mostrando aqui o nosso diagrama de esforço, né, eu tenho que ter uma força para cima, onde a força que está em amarelo aqui e a força que está em vermelho, a soma das duas tem que ser zero. Porque se a força vermelha fosse maior, esse iceberg estaria levitando, ele estaria subindo acelerado. Se a força amarela, né, acho que não tem nenhum daltônico aí na turma, né, que se tiver, eu estou falando em força amarela, força e não estou mostrando, pode dar problema. Se tiver, grita aí no chat ou qualquer coisa assim. Então, assim, se a força vermelha, né, que é essa aqui, for maior que a amarela, isso estaria acelerado para cima. Se a amarela fosse maior que a vermelha, ele estaria acelerado para baixo. Como ele está parado, né, a gente tem lá dos conceitos vistos lá em física, que é a força resultante, que é a soma de todas as forças, né? Isso aqui, uma forma de ser igual a zero. Isso aqui nada mais é que a massa do sistema vezes a aceleração. Se for igual a zero, é porque a aceleração é zero. Tá? Então, nesse caso, a soma das forças, tanto a vermelha como a amarela, são iguais, né? Uma para cima, iguais em modo, né? Uma para cima e uma para baixo. E aí você tem que a resultante é igual a zero. E aí eu posso escrever aqui a minha força-peso, né? A minha força-peso lá, que é massa vezes a gravidade, vai ter que ser igual a aquela força para cima que a gente vai chamar de empuxo. Tá? Isso é o empuxo. Tá? Então, essa força contrária aí é o empuxo. Então, se a gente olhar para essa criatura ali nadando lá, isso deve ser lá no Mar Morto. O Mar Morto ele tem grande concentração de sal, portanto a densidade dele é bem elevada, né? Então você tem aí condição do cara ficar lá, não conseguir afundar, né, nesse mar aqui. Então eu tenho aqui uma força-peso da mulher, vou botar a força-peso em amarelo aqui, que é para baixo. Logo, se ela está flutuando, eu tenho a força que está empurrando isso aqui para cima. Da mesma forma, o paraquedista, ele está descendo com velocidade constante. Tem velocidade constante desse cara. Então, tem uma força peso que está puxando esse negócio para baixo. E como ele está descendo com velocidade constante e a soma das forças vão ser igual a zero, eu tenho aqui uma força de empuxo. Ah, mas e força de empuxo de quê? Do ar. O ar é um fluido, então ele vai fazer uma força de empuxo para lá. Tá?
Entenderam? Essa regra é simples, né? Está flutuando porque tem equilíbrio das forças, uma está para baixo, e aí mantém esse negócio em equilíbrio. Ah, mas o paraquedas está caindo. Sim, ele está caindo com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E assim a gente consegue descrever esse sistema. Tem um simulador lá no PAET desse sistema de push. Você muda a densidade, material, fluido, e faz alterações, aí tu consegue simular essas questões aí. Vou deixar para vocês depois darem uma olhada nesse simulador aí. Aí de repente eu coloco esse simulador depois lá para alguma atividade, mas sei. Isso na hora bem o funcionamento disso. Muito bem. Então nós temos aí o nosso empuxo. A partir da ideia daquele sistema todo do impulso de força acima, força para baixo, que mantém o sistema em equilíbrio, o que o Arquimedes lá descobriu? Segundo a história lá, que gritou Eureka, né? Estava tomando banho, o rei tinha passado para ele a missão de descobrir se a coroa que um indivíduo lá tinha feito para ele era de ouro. E aí, nesse meio tempo ali, Arquimedes mergulhou que ao molhar um determinado corpo, né? Tipo, se eu pegar esse objeto aqui de um determinado peso, né, que tem uma massa vezes a gravidade, e mergulhar ele, submeter todo ele dentro do sistema aqui, o que acontece é que esse volume, pulei. O que acontece quando eu mergulho todo esse objeto, né, se eu mergulhar todo esse objeto dentro da água, essa água passa a ser colocada. Tá? Mergulhei todo o objeto aqui dentro. Né? Mergulhei o objeto ali dentro. A água sofreu determinado deslocamento para cima. Tá? Então, teve aqui um aumento de volume. Mas outra coisa que foi observado, né, que o peso aqui variável. Aí aqui você tem lá o chamado peso aparente. E aí foi a grande jogada do Arquimedes ali, é poder dizer que, né, a força de empuxo, aquela força que nós tínhamos visto lá, ela é diretamente proporcional ao volume deslocado, que é o volume, todo o objeto que estiver submerso, né, é o volume do corpo. O empuxo ele vai ser volume deslocado vezes a gravidade vezes a densidade do fluido, e isso aqui está submerso. Então, a força-peso do material, ela é proporcional a essas grandezas. Então, eu consigo escrever lá que, né, eu mudar aqui a forma de escrever isso aqui. Então, o peso, que é igual a massa vezes a gravidade, e que era o impulso, que era o que tínhamos visto antes, só que daí, em relação à massa, eu consigo ver aqui massa, que a densidade é massa sobre volume, portanto, eu consigo escrever que a densidade vezes o volume, que é a massa, né, vezes gravidade, isso igual a densidade quem? Volume do corpo sólido. Aqui nesse caso que é a grande
descoberta do princípio de Arquimedes é que essa densidade e esse volume são, no caso, a densidade é do fluido e o volume é o volume deslocado quando você imerge um determinado corpo, que é igual ao volume do corpo parcialmente submerso. Então, essa que é a jogada aí de Arquimedes. Porque imagina o seguinte, ó. Pegar aqui a coroa, né? Peguei essa coroa aqui. Uma balança é fácil de ter, então massa da coroa. Para saber se aqui é ouro ou não, eu tenho que ser a densidade. Ok? Bom, o peso, isso aqui é quanto? É a massa da gravidade. Então, o peso da coroa. Né? Isso aqui é massa da coroa vezes gravidade. E eu conheço. E esse peso, quando eu vou submergir na água, né? Eu tenho isso aqui, vai ser massa da coroa vezes gravidade. E isso é o empuxo, que é a densidade do líquido. Vou botar aqui fluido, vezes volume que deslocou, vezes a gravidade. Massa da coroa é o quê? Massa da coroa é a densidade da coroa vezes o volume da coroa. Né? E aí, então, eu consigo, né, através aqui do equacionamento, determinar a densidade, né, da coroa e saber se aquilo lá é ouro ou não. Tá? Então, a grande jogada aí do princípio de Arquimedes. Ok? Muito bem. Aqui é só aquela dedução que eu mostrei para vocês. Então, corpo submerso, né, imerso em água, ou um líquido, um fluido, ar também, não tem problema. Então, temos para cima, força para baixo, né, força para cima em relação à pressão, força para baixo em relação à pressão, né, correlacionando a ideia de pressão, a gente vai chegar lá nessa equação que eu tinha dito para vocês antes. Ah, mas e esse y, onde é que saiu? Esse aqui? Não tinha y lá no negócio. Isso aí, na verdade, é um vetor unitário. É um vetor unitário que simplesmente está brincando. Se tem um eixo, né? Vou botar um eixo. Se eu tenho um eixo XY aqui, Y e X, estou dizendo que é um vetor, ele está apontando, a força aqui nesse caso, ela estaria apontando para baixo. Aqui seria o meu vetor unitário. Então, isso aqui está indicando que é para baixo. Tá? Mas aí com essa aqui. Densidade, volume deslocado e gravidade. Tá? Sai desta dedução em relação à pressão que a gente fez antes. Geralmente, importante, né? Óbvio, se a gente pegar um corpo totalmente complexo para entrar o centro de gravidade dele, é mais difícil. Mas a gente sempre pensa em avaliar, né, a questão do equilíbrio das forças olhando para o centro de gravidade. O que é centro de gravidade? É um ponto no corpo em que você considera todo o peso, toda a massa dele concentrada naquele ponto. Tá? E muitas vezes o centro de gravidade pode não estar no centro de um determinado objeto.
né? Vai depender das unidades, das concentrações de massa de cada um deles. Ok? É importante avaliar isso. Por que um barco, um navio não afunda? Pô, um navio cheio de aço, né? Alguém tem ideia? E o professor? Alô? Tá travando. Estou escutando, Isaac. Então, assim, ó. A força do empuxo, no caso, ela é a mesma que eu aplico, tipo, se eu me jogo numa piscina e afundo, aquela força que me leva pra cima seria a força do empuxo? Exatamente. Então, É isso por aí. isso que, tipo, se eu pegar uma bola, assim, e vir e me jogar na piscina também, na hora que eu afundar ou soltar a bola, aquela bola voa bem longe, né? A força do empuxo. Por quê? Porque o que tem na No bola? caso, assim, ó, eu tô com uma bola segurada nos braços, tá? Não, mas o que tem dentro dela? Ar. É muito. A força dela é Ar. bem menos do que a. Aí que tá. Top. É isso aí. Então, Então, imagina o seguinte: tem um barco, né? Uhum. Fazer um barco meio fora dali. Mas esse é o barco. Se pegar aqui na parte aqui, ó, é char. Cara, tem toda essa parte de verde aí que ele botando ali que vai ser que é o ar, é toda aquela estrutural do barco, do navio, né? Mas dentro aqui é ar. Então, o ar é menos denso que a água, né? Então, se a gente pensar aqui um ponto de equilíbrio, a gente tem um ponto de equilíbrio aqui. Essa força-peso do barco, ela vai ser igual à força de empuxo que a água está fazendo fluir. E aí a gente segue determinar lá, por exemplo, se eu vou construir um barco, que altura que teria que ter esse negócio aqui, né, para que não afundasse. Se eu considerar um aço qualquer, uma massa qualquer, então eu consigo fazer esses dimensionamentos aí. Tá? Mas é por causa do ar, o ar menos denso. E é aquele exemplo da bola ali que falou, né? Que mergulha com a bola embaixo, solta, salta acelerado. Por quê? Porque tem um negócio menos denso lá e ali te gera uma força de empuxo para cima devido à variação de densidade que a bola sai voando. Ok? Ó, aqui é um exemplo clássico, né, da ideia do navio aí, né? Ó, você tem um balão de chumbo de raio 0,1 metro e ele está totalmente disperso, tá? Ele está abaixo d'água em um determinado tanque. Aí ele quer saber aquilo que eu disse do dimensionamento, qual é a espessura da lataria do casco do navio, do barco. Essa é a ideia. Então, tem lá espessura T, que eu estou me referindo aqui, é quanto tem que ser a espessura desse negócio aqui. Ó. Tá? Da parede de chumbo ali para que, né, ele não não afundasse nem evitasse, não subisse para a superfície. No caso é um equilíbrio, esse problema traz um equilíbrio entre a densidade do ar que é aqui dentro, isso aqui vai gerar uma força, a massa da esfera aqui de chumbo, né? E eu relaciono, obviamente, a espessura dessa esfera de chumbo. Dentro dela está cheio de ar. E aí a força de empuxo. Bom, a primeira coisa que tem que se pensar, que é o que nós tínhamos já antes, que isso aqui tem força-peso baixo. Diagrama de esforço. Quando aparece esse negócio aí, o cara tem que pensar em diagrama de esforço na primeira linha. Fazer o desenho
das forças. E eu tenho aqui a força de empuxo. Então, força de empuxo e força de peso. Tá? Olhando para esse negócio, a força de empuxo, né, se é para ele ficar nada, aí ele vai ficar a força de empuxo igual a força peso. Então, primeira coisa, a força que a água faz aí, nesse negócio, o peso da água, tá, fazer ele aqui, vai ser a densidade da água, o volume do balão, vezes o volume do balão, certo? Vezes a gravidade. Que é o empuxo. Certo? Concordo? Ó, a força E, vou chamar de E esse aqui. O empuxo desse negócio é a densidade da água, o volume do balão é o volume deslocado que ele deslocou, vezes a gravidade. Bom, densidade da água, a gente usa lá 1000 kg por cúbico, arredondando, né? Gravidade, 10 metros por segundo quadrado. E o volume do balão dado na equação do volume de uma esfera, que é 4/3 de πr cubo. Esse é o volume de uma esfera. Beleza. Tem o raio. Esse raio, a distância daqui. Opa. Esse aqui vai. Raio da esfera. Bom, a força-peso desse negócio é a massa, que é como mais ar, né? Então é mais a gravidade. Primeiro, isso aqui vai ser a densidade do chumbo. Volume de chumbo que tem aqui, tá? Aí só vou colocar a partezinha que tem chumbo, vezes a gravidade. Bom, como é que eu calculo o volume de uma casca dessas aqui? Bom, o volume da casca aí vai ser a área, né, a área da esfera, vezes a espessura, que é T. Então, isso aqui é a área da esfera. E esse aqui é a espessura. Então, se eu tenho área vezes espessura, eu tenho o volume. Opa, peguei na baleia. Muito bem. O que nós temos que encontrar é esse T, que é isso. Eu sei que isso aqui ó, é igual a isso aqui. Aí o que eu faço? Eu igualo essa equação de cima, eu igualo isso aqui com isso aqui. Igualando essas duas coisas, eu vou chegar lá na equação que T é igual à densidade da água vezes o raio dividido pela densidade do chumbo sobre 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 3 milímetros. Entenderam? Porque, olha só, o raio é dado, né? É 0,1 metro. É meio. Pega uma esfera de chumbo aí de 100 milímetros, uma esfera assim.
Isso aqui vai dar 10 centímetros. Esfera de 10 centímetros. Aí tu tem espessurazinha de 3 milímetros aí com ar dentro. E esse negócio ia flutuar. Muito bem. Feito esta encrenca, vou ver aqui no chat. Joga a mesma quantidade de peso. Tá, é da pergunta do Nago antes. Muito bem, adelante. Aqui um outro exemplo clássico é o da baleia, né? Ele pergunta aqui qual seria o volume máximo de uma baleia para submergir sem esforços. Ele dá a massa da baleia lá, que é 150 mil quilos, ele dá o volume do pulmão vazio, baleia 135 cúbicos. No caso do pulmão vazio, o que é? Quando ela enche de ar, né? E ela tem que fazer o equilíbrio entre essas coisas. Então, obviamente que o peso, que as duas configurações de força, ó, peso igual a empuxo, que é o que está aqui, equacionado. Dessa forma, eu consigo ver lá que a densidade, né, densidade da água igual aqui a densidade da baleia, para que isso aconteça. Só que no caso, a densidade da baleia é massa sobre volume, né? Então, a densidade da água, a gente sabe, é 1000. A massa da baleia é 150 quilogramas. E o volume máximo, né, que ela podia ter ali para não sofrer esforço de submergir, para começar a descer, isso aqui vai dar na ordem de 50 metros cúbicos. Ou seja, fazendo um cálculo, tem uma variação de 10%. Tá? Tem uma variação de volume de 10% para a baleia regular aí a ação de subir e descer. O submarino também funciona. O cara abre, enche d'água, né, solta água para fazer com que ele suba ou desça aí em determinado sistema. Tá? Então é a mesma questão. Não tem muita diferença, não. Muito bem, isso é a parte de estática. Né? Deixa eu ver que horas nós temos aqui, 21 e 26. Nós temos a primeira parte estática,